Vou tentar falar um pouco nesse vídeo sobre como as minhas decisões elas impactam dentro da empresa. Eu vou considerar as 4 empresas que a gente tem dentro da minha família como uma só. É basicamente um grupo administrado por 4 pessoas e as 4 compõem um sistema bem parecido. Então, as decisões elas impactam nas 4 no geral. Tipo, claro que tem fatores particulares de cada uma, mas movimento na rua. Bastante movimento na rua. Mas como as 4 são bem unificadas, funcionam dentro da mesma cidade, tem 3 delas têm o mesmo nome, basicamente. Então as decisões elas impactam de maneira unificada também. E eu vou tentar explicar, desculpe, como que as minhas decisões funcionam e como elas afetam isso, e também a diferença que... Nossa, muito barulho, tá. A diferença que a organização, mesmo que pequena, de um período, faz diferença. Então, vou começar explicando das 4 empresas. A Jax Bar é a minha direta, bar universitário. A Jax Lanches, a matriz, é a maior que a gente tem, maior faturamento, maior horário de atendimento e maior número de funcionários. A Jax Pastelaria é a menor, fica no centro da cidade com um objetivo de expansão de marca. E Território Music Bar, que é uma balada afastada da cidade. Até pouco tempo atrás, a gente só tinha uma. A gente só tinha a Jax Lanches. Ela funcionava em outro lugar do que a Jax Lanches é hoje, e ela abrangia essas 4 características. Ela atingia público universitário, ela atingia os 4 públicos que a gente atinge hoje em 4 lugares diferentes, era uma só que atingia. Então a administração era bem mais simplificada, sendo sincero. A gente precisava fazer muito menos coisas para atingir a mesma quantidade de gente que a gente atinge hoje, com 4. Então, por isso que eu digo que as decisões que eu tomo, ou que algum sócio toma, elas influenciam diretamente nas 4, porque até pouco tempo atrás, basicamente as 4 estavam em uma. Então, a gente ainda está preso nesse sistema único, em que a matriz influencia muito. A matriz é a Jax Lanches, né? Vou me referir a ela como matriz, por ser a maior. E a primeira também, né? Com certeza. Então, como as minhas decisões, vou voltar agora para o assunto principal, como as minhas decisões têm impactado nessa relação. Hoje, o meu bar, que é o Ajax Bar, que é universitário direto, ele está localizado em frente a uma universidade, ele está fechado, porque a universidade está de férias. Então, o movimento naquela região é muito pequeno, tipo, minúsculo, assim, tão pequeno a ponto de não compensar abrir porque não paga as contas. Compensa mais eu redirecionar o funcionário que eu tinha lá e os meus serviços para as outras Ajax, que isso é mais rentável do que eu abrir o bar. Então, por isso que o meu bar está fechado. E isso já mostra, tipo, o poder de impacto que as minhas decisões e as minhas ações têm sobre as outras. Por causa que a minha está fechada, eu estou influenciando as outras a trabalharem de outra maneira. Porque eu estou mandando um funcionário para outra questão para outra, e estou trabalhando outros pontos nelas. Beleza? Agora, o que bagunçou? Quando a gente precisou dividir, porque, como eu nem disse, era uma só grande, mas essa grande precisou acabar, questão de contrato e tudo mais, isso aqui é uma história longa. A gente precisou dividir para essas 4. Isso bagunçou demais a nossa organização, né? Era uma só, virou 4, cada uma administra um ponto, isso virou uma bagunça tremenda, né? Então, acabou desordenando nossos hábitos e a maneira com que a gente levava essas questões administrativas, desordenando de maneira gigantesca. E agora que o meu bar está fechado, o que eu fiz? Eu pensei, eu vou pegar a matriz, que é a que está mais desordenada hoje em dia,
Hoje ela é a mais bagunçada, assim, questão de horário, questão de faturamento, questão de conta, dívidas, várias, tipo, praticamente todas as questões dela estão desordenadas. Eu pensei, eu vou pegar o, a, a minha experiência, a minha capacidade administrativa e vou direcionar nesse período em que o meu bar está fechado para a matriz. Porque assim eu posso fazer com que a matriz entre em uma ordem que funcione melhor através das minhas ações e o faturamento dela cresça, que também é um objetivo geral, né? A gente quer que o nosso faturamento cresça para nosso negócio se torne cada vez mais rentável. Então, as minhas ações, elas vieram em conjunto com o fechamento do bar e eu trazer do bar a maneira com que eu organizava nele. Só que, como eu disse nos vídeos passados, eu não sou uma pessoa organizada. Então, eu não conseguia manter o bar organizado também. Eu precisei fazer diferente. Eu precisei pegar um tempo separado, precisei tomar 2 dias só de organização para um plano para a matriz. Eu precisei ficar um dia de observação, como que as coisas estão funcionando, como que tudo está girando dentro da matriz, e montar um plano no outro dia, um plano detalhado, diário, com ações diárias, para conseguir fazer funcionar de maneira mais eficiente do que está funcionando. Essa é a principal questão das minhas ações dentro da empresa. É fazer com que a empresa funcione de maneira mais eficiente. É entender pontos que estão largados, às vezes, pontos que estão pontas soltas que podem ser arrumadas, compreensão dos funcionários, às vezes tem algum problema na equipe que facilmente com uma conversa pode ser resolvido. Então, essas ações que eu tenho tomado dentro desse período que eu estou na matriz. E esse é o poder de impacto da organização. Esse é o poder de impacto que você seguir um plano dentro de uma empresa, você consegue executar. Tipo, você consegue realizar, desculpa. Mais uma coisa. Mas realizar, o que eu quero dizer, é trazer resultados. Então, em uma semana de plano, a gente teve um aumento de faturamento equivalente a mais de 25%. A matriz estava em baixa. E justamente por essa questão de organização, o faturamento dela estava muito baixo. Então, em uma semana de organização, 6 dias de trabalho, porque é 6 por 1, a gente conseguiu um aumento de 25% no faturamento. Tipo assim, algo extremamente expressivo, principalmente na questão contas, que a gente está com problemas financeiros. Esse aumento de faturamento ele foi muito expressivo, né? Isso foi da semana do dia 10 de junho até o dia 16. Não, desculpa. Do dia 10 ao 16 foi a semana que eu peguei comparativa com a semana do dia 17 até o dia 23. Então, essa semana seguinte, né, que eu peguei como comparativo, um aumento de 25% foi sensacional. E é isso que eu quero dizer, o poder da ação que você pode ter dentro de uma empresa. O poder de um plano de ação, de uma organização. Por isso que no outro vídeo eu falei que não ter conseguido me organizar me frustrou muito. Porque eu sei da capacidade desse plano e eu entendo como montar um plano que melhora a eficiência de uma empresa. Entendo que eu consigo localizar, identificar e achar soluções práticas e rápidas para problemas que são pontuais, às vezes não são tão pontuais, são mais generalistas. Eu tenho a capacidade de encontrar esses pontos e montar uma estratégia que resolva isso, que melhore, né, a eficiência desses pontos. E por isso que eu disse no último vídeo que é uma frustração gigantesca eu não ter conseguido fazer isso no meu bar e, tipo, num período de 2 meses que eu falei que eu gostaria de fazer. Mas que agora a partir do momento que eu vim para a matriz, que eu vim atuar dentro da matriz, nossa senhora, mas eu liguei a câmera, barulhão. A partir do momento que eu vim para a matriz, eu tomei como decisão na hora, assim, né? Não sei a palavra certa agora, mas eu tomei como decisão eu montar esse plano e eu traçar o caminho exato que vai ser feito, vai ser executado para essa melhora. E isso eu vou tentar executar dentro não só da matriz, como da pastelaria que está funcionando e como do território, né, que é a balada,
que também está funcionando. Eu já comecei algumas etapas desse plano nessas duas empresas, mas o meu foco está na matriz. E às vezes você que tá assistindo, você é uma pessoa que tem uma certa experiência dentro de uma área de trabalho, dentro da empresa que você trabalha, dentro do negócio que você tem, e você não percebe como colocar as coisas numa linha, colocar as coisas de maneira ordenada, dia por dia, ou às vezes horário por horário, isso muda completamente a perspectiva de eficiência que você tem no negócio. E em prazos extremamente curtos você consegue. Voltando aqui que eu tive problema com a memória do celular. Então, eu consegui, acho que nesses 10 minutos ali que eu tava falando, consegui, acho que colocar os pontos principais sobre as minhas tomadas de decisões recentes, bem recentes. Isso eu tô falando de menos de um mês atrás, né? Tipo, essas decisões vêm sendo tomadas, esse plano vem sendo seguido, e como isso impacta dentro de uma empresa, principalmente de pequenas empresas. Eu nunca trabalhei numa grande empresa para ter certeza se isso realmente funciona dessa maneira, mas em pequenas empresas, pequenos empreendedores, isso é algo que eu tenho que entender, e eu espero que as pessoas também entendam, que é algo completamente necessário, assim, algo que vai fazer a diferença se tornar, tipo, é algo que faz uma diferença gigantesca. Então, eu espero que tenha sido possível compreender os meus pontos e a maneira com que eu quis expressar as minhas ações, tipo, a maneira com que eu faço as minhas ações hoje dentro da matriz, dentro de uma dos nossos empreendimentos. E também compartilhar com vocês que eu estou me dedicando a tentar tornar essa organização mais possível, algo que para mim, confesso, é bem difícil, como justamente os outros vídeos eles falam sobre isso, sobre o problema que eu tenho com a organização. Tem alguma ligação, eu vou ter que recusar para terminar esse vídeo. Então eu peço que, se você assistiu até aqui, você, por favor, se inscreva no meu canal e deixe o like, comente algo que você achar interessante. Talvez você tenha reparado em algo, você queira compartilhar, tipo assim, pensa dessa maneira, pensa dessa maneira. Eu vou estar completamente aberto a receber os comentários. Vou responder todos os comentários que tiverem. Então, espero que dessa maneira consiga ir desenvolvendo uma rede de comunicação aqui através dos vídeos, que eu possa falar sobre as empresas que eu estou trabalhando, que eu estou administrando, que funcione legal, beleza? Sou o Leandro, né? Meu nome é Leandro, caso você não tenha visto o nome do canal. Tenho 23 anos, sou sócio administrador de 4 empresas hoje, que era uma só, mas acabou se dividindo. E estou tentando crescer dentro do empreendedorismo. Espero que em algum tempo, com certeza o meu objetivo é crescimento e se tornar uma pessoa melhor. Além de tudo, esse canal serve como autoconhecimento. Esses vídeos também têm o propósito de eu falar comigo mesmo e escutar os meus pensamentos. Beleza? Obrigado por ter escutado até aqui. Se achar interessante, por favor, se inscreva no canal.